Uma menina de 10 anos e a infância roubada. Uma pessoa que deveria amar. Acusado de estuprar a própria filha. As crianças foram encaminhadas para exames de corpo de delito que confirmaram lesões corporais. E agora, duas crianças que quem era para dar amor e brutalmente proteção espancadas causou pelo dor, pai. sofrimento e a morte. A cada hora, 4 crianças são violentadas. A cada hora. É um número absurdo. E é uma violência que acontece dentro de casa. O agressor, ele é conhecido da criança. O Instituto Florir, ele nasceu, a ideia, né, ele começou a ser gestado em 2015. Em 2015, eu entrei a ser psicóloga do CREAS, que é o Serviço de Referência da Assistência Social. Então, assim, eu conhecia a realidade de criança na área da saúde, né, nos meus atendimentos em consultório e também na escola. Conhecia a realidade das crianças na escola. Mas eu não conhecia a realidade, essa triste realidade infantil de violência contra as crianças num serviço de referência, na SEBS. E eu fiquei muito chocada com aquela realidade, com aquela triste realidade. Eu não imaginava que tudo aquilo existia, né? Eu no meu mundinho, eu não imaginava. E também eu não imaginava como era o atendimento de um psicólogo, de um técnico, né? de um psicólogo dentro da SEBS, do Serviço de Referência. Dentro da assistência não se faz tratamento, é um serviço de assistência social. Dentro da saúde também a gente não faz educação, né? E vice-versa. Cada área ali cuida da sua parte. E eu vi que tinha uma demanda muito grande para atendimentos psicológicos, né? Uma criança que passa por violência, por qualquer tipo de violência, física, psicológica, a negligência e principalmente a sexual, ela precisa de um atendimento psicológico. Eu já tinha um filhinho de 2 anos e eu estava grávida do meu mais novo. E também dava aula e também estava na educação como professora de educação infantil. Então não deu para conciliar, né? Aí, assim que meu filho nasceu, que eu voltei da licença maternidade, eu precisei exonerar da SEBS, né? Da assistência. E assim, por mais que fosse uma escolha que eu tivesse pensado, porque eu tinha mais tempo na educação, foi muito difícil sair de lá. Os desafios lá eram imensos, eu não conhecia aquela realidade, eu fiquei muito abalada de atender aquelas crianças vítimas de violência. Eu não sabia que uma criança podia passar por isso, né? Nenhuma criança merece passar por isso. E mesmo sabendo que era o que eu tinha que fazer naquele momento, né? Para cuidar das minhas crianças, dos meus filhos, eu tive que sair. E o dia que eu fui exonerar, eu assinei, assim, a hora que eu virei as costas, eu senti as lágrimas escorrendo e alguma coisa dentro de mim falava que a minha missão ali não estava sendo cumprida, que aquele ciclo não tinha sido fechado ainda. E naquela mesma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num campo todo florido, e vinham muitas crianças em volta de mim. As crianças vinham, me abraçavam e me agradeciam e diziam que por mim, por intermédio do que eu tinha feito, eu tinha salvado elas. E aí eu acordei, né? E aí começou, parece que vinha tudo assim na minha cabeça como um filme. O Instituto foi nascendo ali naquela hora na minha cabeça. E isso foi lá em 2016, né, quando meu filho nasceu. Então, eu falo que o Instituto Florir é o meu 3º filho. Nós somos o BOP, Batalhão de Operações Protetivas Especiais. E escolhemos florir ao invés de ferir. 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 Nós temos 5 frentes de trabalho e a nossa primeira frente de trabalho é o Florir Educação. A gente tem que trabalhar muito na prevenção, muito. Antes que o mal aconteça, a gente precisa agir, né? A prevenção é tudo. Então a gente tem programas de prevenção, né? Que são programas de educação sexual e emocional preventivas.
E é uma educação sexual, não é aquela que a gente já ouviu falar, que é ensinar as crianças a fazerem sexo, falar de uma cultura de gênero. Não é uma educação preventiva mesmo para a violência. É ensinar o nome correto das partes íntimas, principalmente, das partes do corpo. É ensinar as noções de consentimento, que ela pode permitir que alguém toque, que alguém não toque, que ela pode dizer não. O toque correto e o toque não adequado no corpinho da criança. Todas essas noções que a criança precisa ter, porque a gente, enquanto pais, a gente tem aquela fantasia que se a gente não falar sobre isso, não vai acontecer, né? Se a gente esconder, deixar embaixo do tapete, nada vai acontecer. E ao contrário, né? Nós temos estudos, tanto na Europa, nos Estados Unidos, que em escolas e em locais onde é feita uma educação sexual preventiva, os casos de violência sexual diminuem muito. Então, o Instituto Florir vem para trabalhar com tudo essa questão da prevenção. A nossa segunda frente de trabalho é o Florir Saúde e Assistência, que aí nos casos onde a gente, enquanto sociedade, já falhou, né, enquanto essas crianças já passaram por violência, a gente tem que tratar, né? Também tem estudos que comprovam que a criança que passa por violência, ela precisa de um atendimento. Ela precisa tanto da parte física quanto da parte psicológica. Ficam danos. Os danos, eles acontecem. E assim, nós temos, né, falando especificamente da violência sexual, o abuso ele pode ser com toque ou sem toque. E mesmo o abuso sem toque, onde o agressor não rela na vítima, o que seria isso, essa violência sem toque? É quando o agressor olha a criança, espiona a criança, ou então ele se manipula e obriga a criança a ver. Isso é um abuso, isso causa danos mesmo cerebrais na criança, emocionais, né, que afetam todos os aspectos. Então precisa ser tratado. E hoje em dia nós não temos na nossa cidade, né, e no Brasil são poucos também, instituições específicas, especializadas em atender esse tipo de demanda. Então o Florir vem aí, o Florir Saúde e Assistência para dar esses atendimentos de excelência para as crianças que passaram por essas violências. A nossa terceira frente de trabalho é o Florir Comunicação. O Florir Comunicação é para a gente realmente botar a boca no mundo sobre essa terrível violência, que é para a gente conhecer, é para a gente mostrar, é para que as pessoas se conscientizem que isso existe. Assim como eu não sabia quando eu entrei lá na SEBS, né, eu ouvia falar, mas não sabia o que era. Então a gente quer conscientizar nesse sentido, de informar e de não naturalizar, que não é natural, né? Nenhum tipo de violência é natural. A nossa quarta frente de trabalho é a capacitação de profissionais. Porque eu falo assim, uma violência dessa, qualquer violência, né? Mas a sexual principalmente, que é tão pesada, que é mais devastadora, que é tão forte, a gente tem que ter profissionais à altura, qualificados, especializados, para atender realmente com excelência essa criança, para conseguir reverter minimamente ou o máximo possível o estado físico e emocional dessa criança. E nossa quinta e última frente de atendimento é o Florir Cidadania, onde nós comentaremos políticas públicas em relação à criança e adolescência. Porque o que acontece? A educação, a saúde, a assistência são ótimas, né, no que elas fazem. Elas fazem o possível. Os técnicos, eu estou dentro da educação, eu já estive na assistência, e os técnicos eles fazem o melhor possível. Só que enquanto as secretarias continuarem desarticuladas, separadas, a criança está desprotegida. Então a gente precisa primeiro essa articulação da rede de proteção da criança, que começa na família, saúde, assistência, educação, justiça e segurança. Então o Florir Cidadania, ele vem para proporcionar essa articulação da rede de proteção da criança, estimular, complementar, apoiar,
né? E gerar outras políticas públicas, como, além da articulação, já estamos pensando em projetos de lei, né, municipal, que possam favorecer essa assistência, né, que vire lei mesmo a criança que passa por violência ter um atendimento psicológico, ter um atendimento médico adequado. Então, o Florir Cidadania vem assim para fechar, para que não fique um projeto, né, só para algumas crianças, né? A gente quer que vire isso realmente política pública. E toda criança é nossa criança. Não adianta a gente pensar num futuro saudável, num futuro florido, sem a gente cuidar da base, sem a gente cuidar da infância. Ah, mas isso não está acontecendo na minha casa, né? Mas está acontecendo do lado e pode acontecer porque todas as crianças são vulneráveis. Então, é responsabilidade, sim, de todos, da rede de proteção da criança e de todos nós, cidadãos. Se a gente se preocupa, se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais florida, então vamos cultivar a infância para a gente ter um futuro florido. Cultivamos a infância e florimos o futuro. Somos a beleza do amor e a alegria de viver. Felizes e fortes. Temos coragem e muita sorte. Somos semeadores de proteção. Somos Florir. Apoie essa causa.